Oi, amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal! Sejam todos bem-vindos. Se tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que é muito importante pra gente. Esse homem tá me irritando com esse negócio aí dele tirar poeira. Ele fica passando isso o dia inteiro na casa dele e o barulho vem aqui pra gente. Mas vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Estão preparadas? Bora lá comigo. Bom dia, Dani. Sou usuária. Oh, meu Deus. Digo usuária porque sou viciada no seu canal. Já sou viciada há alguns anos, pois não fico um dia sem ver os relatos. Escuto enquanto dirijo, trabalho, tomo banho. Agora já estou começando a rever vídeos que já escutei. Amo ainda mais quando são bem longos. Adoro as histórias e aprendo muito com elas. Não é terapia, mas é terapêutico. Me vejo em muitas Alices e reconheço coisas minhas nelas, e isso me cura muitas vezes. Pois bem, vamos lá. Tenho 40 anos. Venho de uma família simples, nasci no interior do meu estado e vou contar a partir da minha concepção. Minha mãe me deu à luz aos 18 anos após ser várias vezes por um amigo. E ele a forçou ela a ficar com ele, né? Uma vez depois disso, ele ameaçava contar para o meu avô. Falava que ia falar que ela não era mais virgem e ela cedia às chantagens, então ela acabou ficando com ele. Um dia ela começou a namorar um outro rapaz, mas os atos continuavam. E logo ela ficou grávida. Na época ela falou para o namorado que estava grávida e ele tratou logo de encerrar o relacionamento. Ela conta que ficou com muita vergonha, pois quando ela ficou grávida, ser mãe solo naquela época existia muito preconceito. O preconceito era grande, mas mesmo assim nunca passou pela cabeça dela desistir de mim. Por esse motivo, por um período, ela foi para a capital do estado passar um tempo na casa de uma tia dela. Ela tinha vergonha da barriga. Ela conta que eles moravam próximos a um quartel e eles iam lá pegar restos de comida para se alimentar. Ela fala que era resto mesmo, pois vinha até palito de dente no meio da comida. Depois ela retornou ao interior onde eu nasci e eu nasci no hospital público. E todas as roupinhas que eu usei eram doadas. 15 dias após meu nascimento, minha mãe já estava de volta ao trabalho. Ela passava roupa em casa de família para garantir meu sustento. Eu era uma bebê linda. Às vezes a minha mãe me levava até o rapaz que um dia foi seu namorado. O mesmo que terminou tudo quando soube da gravidez. Ele nunca deu sequer um passo em minha direção. Ele nunca me procurou. Ele nunca nem quis saber se eu estava viva. Morávamos com meus avós. Em algumas fases, quando ela conseguia um pouco mais de dinheiro, minha mãe alugava uma casa pra gente. Mas aí depois o dinheiro acabava e a gente voltava para casa dos meus avós. Era um ciclo de avanços e recuos, como se a nossa vida estivesse sempre rebominando. Ela fala umas coisas, gente, eu li a cartinha dela ontem à noite, eu estava lendo aqui antes de gravar para vocês. Eu acho que ela fala umas coisas muito complexas, assim, mas que fazem muito sentido, assim, da gente pensar, né? Porque eu acho que todas nós aqui já tivemos essa vida aí, parecia que estava rebominando, né? Parecia que a gente dava 10 passos para frente e um para trás. 10 passos para frente, depois dava 20 para trás. Tipo assim, teve um certo período da minha vida que era assim também, sabe? Eu ia para frente, aí aconteciam as coisas boas, daqui a pouco parece que vinha e me jogava tudo para trás de novo. Eita ferro! Bom, assim como ela fez durante a gravidez, minha mãe enfrentou a minha infância trabalhando em tudo que aparecia. Casa de família, lavoura, fábrica de alimentos. Qualquer trabalho que fosse honesto, ela aceitava para que a gente pudesse sobreviver. E mesmo ganhando um salário mínimo, ela conseguiu erguer uma casinha para nós. Nessa época já morávamos em outra cidade, também no interior do estado. O tempo foi passando e eu cresci nesse cenário que nunca nos faltou essencial. Nunca faltou comida, a água e a luz nunca foram cortadas, mas também nunca sobrava nada.
tudo era contado, tudo medido, tudo regrado. Ainda assim, minha mãe fazia questão de garantir que eu tivesse o mínimo de dignidade. Pelo menos um sapato novo, uma roupinha para sair. Eu tive uma Barbie, eu tive uma bicicleta, tive patins. Eu lembro dessas coisas com muito amor, porque eu sei o quanto a mãe dela trabalhou para dar isso para ela. Às vezes eu via minha mãe chorando copiosamente e eu chorava junto. Eu perguntava por que ela estava triste e ela dizia: coisas de adulto, minha filha. E isso se repetiu muitas vezes. Quando eu era criança, ela sempre me dizia que filho não precisava de pai, só da mãe. Acho que era uma maneira dela me proteger meu coração da ausência, como se fosse possível preencher o vazio apenas com palavras. Talvez de algum jeito ela conseguisse isso. Minha mãe sempre me protegeu muito. Ela me alertava e repetia como um mantra na minha cabeça que eu nunca deveria deixar nenhum homem me tocar, que eu nunca deveria ficar perto de um homem sozinha, nem com meus tios, avós, amigos, jamais entrar no carro de algum homem sozinha, que eu devia contar para ela tudo. Eu obedecia sem entender. Anos depois percebi que eram cicatrizes falando através dela. Essas foram minhas raízes que nasceram em solo seco, mas assim encontraram um jeito de brotar. Gente, eu vou comentando porque a história dela é grande. Eu acho muito importante a gente falar isso para os nossos filhos quando eles são pequenos. Eu lembro até hoje o meu pai falando assim: não aceita nada de ninguém, não aceita bala de estranho, não conversa com estranho, não entre em carro de estranho. Se você se sentir desconfortável, corre, né, grita. Então, assim, isso é muito importante que a gente ensine aos nossos filhos. Quando eu tinha 8 anos, uma tia me levou até o juiz para pedir pensão alimentícia. Eu achava injusto a minha mãe carregar tudo sozinha, enquanto o pai, aquele que nunca foi e nunca tinha propriedades no nome, né? Tipo, nunca teve um nome ali na certidão. O juiz chamou a minha mãe e depois daquela conversa ela voltou e me pediu para nunca mais tocar nesse assunto. Disse que já estava tudo resolvido. Aos 12 anos veio uma revelação. Era no fim de tarde e minha mãe me disse a verdade, que tinha fortes chances de eu não ser filha daquele namorado que tinha deixado ela. Na verdade, eu era filha do homem que a... Ela disse o nome dele, disse também que ele estava morto, e assim não havia mais nada para cobrar e nem esperar. Eu ouvi e me calei e nunca mais falamos nesse assunto. Era um segredo pesado demais para 2 pessoas tão frágeis. Para ela, o silêncio era sobrevivência. Para mim, o silêncio virou identidade. O mais cruel é que quanto mais eu tentava ignorar, mais o vazio crescia. E não, minha mãe não tem culpa de nada. Ela também era vítima e foi vitoriosa. Ela fez o melhor que ela pôde com as ferramentas que ela tinha. Ela foi a melhor mãe que eu poderia ter. E vou falar mais dela. Eu cresci acreditando que os homens eram seres de outro planeta. Escutava que eles abusavam, mentiam, traíam, abandonavam e não amavam. Eu não tive nenhuma referência masculina na minha vida. Meu avô era digno, trabalhador, mas distante. Sem muitas palavras ou afeto. E a ausência paterna não foi só uma falta, foi uma lente. Hoje eu leio relatos por aqui e começo a entender minhas feridas e meus vazios. Essa sensação que eu tinha de rejeição insistia em morar dentro de mim. A insegurança, a carência, isso tudo me levava a uma necessidade desesperada de ser escolhida por um homem. Esse espaço em mim que pede colo e não sabe bem de quem. Dani, por isso esse canal tem sido uma terapia como um todo, o significado que a palavra carrega. Porque ela viu que não era só ela, gente. E ela viu, e realmente, quando a gente é criada, talvez sem pai, naquela idade ali de criança, né?
você precisa daquela figura masculina. E muitas meninas já me falaram, meninas que cresceram sem pai, que elas procuravam homens para substituir o pai delas. Então era uma necessidade que tinha de estar sempre ali com alguém, porque era uma carência muito grande afetiva que elas tinham. Eu me lembro, Dani, como se fosse hoje, na época em que me contou a verdade, que a minha mãe me contou a verdade sobre a minha origem. A gente morava num barraco de 2 cômodos, era baixinho, tinha telha de amianto, cimento vermelho no chão. Tinha um pequeno quintal na terra. Eu tinha muita vontade de morar numa casa bonita. Nossa, eu sonhava em ter um telefone e uma piscina. Na minha cabeça, só gente rica tinha essas coisas. Eu nunca tinha ido no shopping, eu nunca tinha viajado. Mesmo com toda a minha simplicidade, eu era feliz. Ali perto tinha uma papelaria. Nela trabalhava Davi. Um rapaz lindo. Eu nunca tinha beijado na boca, mas comecei a gostar dele. Eu passava na porta da papelaria várias vezes ao dia. Às vezes eu comprava qualquer coisa só para entrar lá. Depois de 2 anos nessa saga, um dia ele me chamou para namorar. Foi um namoro de criança, doce, nos víamos na igreja, no grupo de jovens. Ele às vezes me levava à casa dos pais dele depois da missa. Ou ficávamos na porta de casa, trocando beijos inocentes. Depois de uns meses, ele começou a se afastar. 2 finais de semana sem me ver, então tomei coragem e falei com ele. Ele não disse muita coisa, e eu, do alto da minha dor, terminei com ele. Entrei para dentro de casa chorando e me arrependi e pedi para voltar, mas Davi não quis mais. Hoje eu entendo. Ele estava descobrindo outras coisas que eu não podia e nem sabia que eu poderia dar a ele. Vocês entenderam? Eu era uma Alice muito inocente. Foi depois disso que minha mãe decidiu mudar para o centro da cidade e abrir um pequeno negócio. Não tinha dinheiro para o primeiro aluguel, pediu 15 dias ao dono do imóvel e ele aceitou. E o negócio dela começou a andar. No começo, além de cuidar da loja, lavava roupas na madrugada, no tanquinho. A gente não tinha máquina, era na força mesmo. Minha mãe sempre foi sistemática, exigente. Ela me cobrava postura, não me deixava sair, usar roupas curtas, pintar cabelo, colocar piercing, tatuagem. Então era assunto proibido lá em casa. Lembro que foi uma vitória eu conseguir tirar a sobrancelha aos 15 anos. Nessa época eu já trabalhava numa lojinha da cidade. Eu comprava minhas roupas e minhas coisinhas e pagava as parcelas da minha moto. Ela então deu entrada e eu me virava com o resto. Eu tinha 16 anos quando um rapaz puxou conversa comigo na porta da pequena empresa da minha mãe. Naquele momento ele não despertou meu interesse e eu praticamente o ignorei. Eu já tinha um celular e ele acabou conseguindo meu número. Ficou dias me mandando mensagens, até que um dia aceitei sair com ele. Minha mãe não deixava que eu saísse sozinha, mas dessa vez eu consegui convencê-la. Não contei, claro, não contei também que eu sairia com o rapaz. O passeio foi leve, divertido, fomos dançar. E no fim da noite ele me deu um beijo e eu gostei. No dia seguinte, apareceu na porta da minha casa e no outro me pediu em namoro. E eu aceitei. Ele era carinhoso, trabalhador, 10 anos mais velho do que eu. 2 meses depois, eu entreguei a ele algo muito meu, a minha primeira vez. E ali, eu me vi completamente envolvida e apaixonada e entregue. O problema é que enquanto me dizia que era só meu, ele se dividia com a outra metade da cidade. Sempre que eu descobria algo, uma ligação, um boato, um recado, ele negava. Dizia que me amava, que estava comigo e isso bastava. E durante muito tempo bastou mesmo. Mas ela não queria abrir mão, né, dele. Na cabeça de Alice, como ele tinha sido o primeiro, ele também tinha que ser o único, né? Ele morava na capital, mas trabalhava na minha cidade. E eu, tantas vezes, mentia para minha mãe, dizendo que eu passaria o final de semana na casa de uma amiga, quando, na verdade, eu ia para a casa dele. Lá, às vezes, encontrava vestígios silenciosos de outras mulheres, cabelos no travesseiro, perfumes, sinais que gritavam e que eu insistia a me calar. Durante o nosso namoro, ele engravidou outra menina. E mesmo assim, eu continuei com ele por mais um ano após o nascimento da criança. Ele estava comigo
com a mãe da criança e com outras mais que surgiram pelo caminho. Até que certa madrugada uma mulher me ligou dizendo que estava com ele naquele momento. Quando o dia amanheceu, eu olhei para mim, para dentro de mim, e pela primeira vez eu pensei, chega, Alice. Liguei para ele e terminei. E mesmo ele me procurando depois, eu não voltei. Anos mais tarde, ele se casou com a mãe da criança. No dia do casamento, ele me ligou. Disse que se eu pedisse, ele não se casaria. Eu disse que eu era o amor da vida dele. E claro que eu disse para ele seguir em frente. Hoje ele segue casado com essa mulher e ele já teve outro filho fora do casamento. Então eu me livrei, né? Bom, eu estava com 18 anos e cursava a faculdade. Vez ou outra eu vi um rapaz lindo, padrão Kawan Raymond. Nossa, então era bom, hein, amiga? Pelo menos aos olhos dela. Alto, forte, moreno, da cor do pecado. Adorava ficar ali perto do portão, só para vê-lo passar. Era um colírio. Mas eu pensava, esse aí nunca vai me notar. Ele sempre estacionava no mesmo lugar e eu ficava por ali na expectativa dele passar e coloria os meus olhos com aquela aparição maravilhosa. Um dia, simplesmente, ele sumiu. Aliás, ele nem sabia da minha existência, né? A verdade é que esse período da faculdade foi especialmente duro para mim. Várias vezes eu só conseguia pagar a matrícula no último dia. Eu vivia sob a tensão, sempre achando que eu não ia conseguir pagar a faculdade. Fiquei um tempo sozinha, tive algumas histórias breves, nada que fizesse morada. Até que uma certa noite, numa boate da cidade, um homem me chamou para dançar. Vou chamá-lo de Carlos. Ele era 20 anos mais velho que eu, porém era bonitão e atlético. Dançamos e ao fim da música ele pediu meu telefone. Eu disse que não daria porque ele era casado. E mesmo tão jovem, com algumas feridas, eu já sabia o que eu não queria. Logo fui embora. Aliás, eu sempre era a primeira a ir embora das festas. Eu ficava 20, 30 minutos e já ia. Aquilo não me preenchia. Hoje eu consigo entender. Era um vazio que existia em mim, era mais fundo do que o som alto poderia abafar. Eu queria sentir de verdade, sabe? Eu queria viver algo que fizesse sentido para mim, mesmo que ainda eu não soubesse exatamente o que era. Bom, mas aí, né, o Carlos deu um jeito de conseguir o telefone dela e começou a me mandar mensagens oferecendo carona. Eu estudava na capital e ele também trabalhava lá. Mesmo enfrentando o sufoco de ônibus lotado todo dia, eu recusava. Eu não queria criar nenhum tipo de abertura para ele. Mas um dia o ônibus atrasou muito e eu tinha uma prova. Eu estava no ponto, aflita, e vi o carro dele passando em direção à capital. Liguei e perguntei se ele podia me dar uma carona. Ele disse que sim, deu meia volta. Entrei no carro e ele fez questão de me deixar na faculdade. E mais uma vez insistiu. Sempre que precisar, pode falar comigo. Trabalho pertinho da faculdade. A gente mora na mesma cidade. As mensagens continuaram. E alguns meses depois, um dia de chuva forte, eu estava na casa de uma amiga na capital e eu precisava voltar para casa. E pensei, vou ver se Carlos me dá uma carona. Claro que ele disse sim. Em 20 minutos ele chegou. Entrei no carro, ele perguntou se eu queria tomar algo, eu recusei. Eu disse que não. E nessa hora aí ele já me deu um beijo e eu gostei. No dia seguinte ele me mandou mensagem me chamando para sair na sexta-feira e eu topei. Então ele me buscou na faculdade, nós saímos, conversamos, nos beijamos e logo após alguns encontros, num domingo aconteceu a nossa primeira vez e eu gostei muito. Minha ideia era, vou ficar com ele 2 vezes e pronto. Mas eu estava errada, me apaixonei perdidamente. Carlos nunca me escondeu. Ele me apresentava como namorada, me buscava, me deixava em casa. Nós fazíamos tudo juntos. Mas a ex-mulher dele descobriu que estávamos namorando e ela começou a me provocar. Ela me xingava. Os filhos dele eram quase da minha idade e faziam o mesmo. E era tenso aquilo. Mas tirando isso, era um verdadeiro conto de fadas.
Tínhamos uma conexão absurda, intimidade incrível. O sexo é um pilar importante no relacionamento para mim. E ele era extremamente carinhoso, atencioso, cuidadoso. A ausência da figura paterna na minha vida talvez tenha feito com que ele ocupasse esse lugar de afeto e proteção. Ao lado dele eu descobri que eu podia ser amada, mas também que eu podia me perder inteira tentando ser escolhida. Aos olhos de quem via de fora, eu era só a outra, a culpada. Mas dentro de mim era outra história. Eu era uma menina sem pai, tentando desesperadamente ser escolhida, ser prioridade, ser única de alguém. Carlos ocupava esse espaço como um substituto e eu confundia proteção com amor. Com o tempo ele se separou oficialmente e seguimos vivendo nosso conto de fadas. Eu praticamente morava com ele. Dormia lá quase todas as noites. Viajávamos, fazíamos festas na casa dele, na minha. Ríamos muito. Eu já havia concluído minha graduação e após tantas portas fechadas, finalmente ela conseguiu um trabalho. Com o tempo ele se separou oficialmente e seguimos vivendo nosso conto de fadas. Eu praticamente morava com ele. Dormia lá quase todas as noites. Viajávamos, fazíamos festas na casa dele, na minha, ríamos juntos. Eu já havia concluído a graduação e após muitas portas fechadas, finalmente eu estava trabalhando. Até que uma amiga me disse: Alice, fica atenta a Carlos e a Adriana. Tem alguma coisa rolando ali. A Adriana estava sempre com a gente. Ela ia a festas, bares, já havia até viajado conosco. Ela não era minha melhor amiga, mas ela fazia parte do nosso círculo e conhecia bem a nossa história. Mais tarde, quando vi o Carlos, fui direta e perguntei: o que está acontecendo entre você e a Adriana? Ele negou, disse que era coisa da minha cabeça. Não insisti, mas fiquei atenta. Bom, então ela falou que um dia eles foram numa festa na casa de um amigo dele. Cheguei lá, cumprimentei, beijei, interagi com as pessoas. A Adriana também estava lá. Sentamos numa mesa grande onde ela também estava. Minha amiga, que estava comigo no shopping, pediu o celular dele emprestado para avisar a mãe que ia demorar um pouco. Ele entregou o aparelho e depois pediu para eu devolver. Quando ela me devolveu, o celular tocou. Era um número desconhecido. Já era quase meia-noite. Atendi e ninguém respondeu. Fiquei com aquilo na cabeça. Esperei a Adriana voltar para a mesa. Quando ela se sentou, eu retornei a ligação. E o telefone dela tocou. Não é que era um número privado não, tá, gente? Era um número que não tinha nome lá gravado. Levantei furiosa e fui para cima dela. Xinguei, perdi a linha. Peguei o carro e fui para casa. Logo depois ele apareceu lá. Eu estava arrasada, decepcionada. Eu tinha sido ingênua. Achei que ele nunca faria comigo o que ele tinha feito com a ex. Que tola, né? Brigamos até o dia amanhecer. Ele ligou para a Adriana na minha frente e pediu para que ela não procurasse mais por ele. Disse que foi um erro, que ele estava bêbado e que tinha sido só sexo. Então ele fala para Alice que ele realmente tinha ficado com a Adriana. Disse que me amava, repetiu isso para ela na minha frente. Terminei e voltei 2 semanas depois, após muitas promessas. Bom, eu virei uma detetive. Investiguei e descobri que eles estavam juntos há meses. Trocavam mensagens, ligações, encontros. Então não era só um encontro, né? Adoeci, tive crise de ansiedade, emagreci. Foi um período devastador. E eles continuavam. Eu não queria ver, mas eu sabia. Eu fui fraca. Eu não consegui romper. Peguei ela 2 vezes na casa dele. E uma dessas vezes eu não me controlei e acabei indo para cima dela. Mas dane-se, existe justiça divina, talvez ali eu estivesse só pagando o que eu fiz, né? Amante não tem lar, amante nunca vai se casar. Pense, a ex-esposa dele sofreu quando eu fui a outra dele. E pior, ele nunca me escondia de ninguém. Então aquilo deve ter doído muito para ela. Porque antes dele separar de vez com a esposa, ele já namorava Alice. E apresentava ela como namorada, como tudo. Eles estavam ali
num processo de separação, mas não tinham separado ainda. Então, ela quer dizer que ela estava pagando o sofrimento que ela também tinha feito a esposa dele passar um dia, né? Bom, meu amor por ele foi perdendo o brilho. Comecei a desgostar, olhava para ele e pensava, eu sou jovem, bonita, leal, faço tudo para esse homem, não mereço isso. Fui desanimando. Eu que sonhava em casar e ter filhos com ele, eu já não sentia vontade de estar ao lado dele. E até que um dia, do nada, né, eu falei para ele que não dava mais. Ele se assustou. Ele disse, como assim? A gente tá bem, né? Não tá acontecendo nada de errado entre nós. Aí eu disse, nada de errado agora, né? De fato, naquela época, nosso namoro estava até tranquilo, mas eu já não o amava mais. Eu me arrependo profundamente da forma como essa história começou. Já pedi perdão a Deus várias vezes, mas o mais difícil é perdoar a mim mesmo. Parece que eu não consigo me perdoar além da culpa. Eu sinto muita vergonha. Hoje, com a maturidade, me dói saber que eu fui um dos motivos para o fim de uma família. Eu não queria carregar essa culpa. Embora ele fosse casado e eu solteira, me faltou o valor ou o freio moral para eu não me envolver com esse homem naquela época. Bom, tinha se passado 6 meses do nosso término e ele ainda insistia para a gente voltar. E eu, como nos Alcoólicos Anônimos, dentro de mim eu pensava, só por hoje não. Amanhã seria outro dia. Eu, quando ele me procurava novamente, eu pensava, por hoje não. Como se fosse realmente um vício ali que ela tinha nele, né? Era um misto de medo e orgulho. Morria de medo dele ficar de vez com a Adriana, mas eu já não suportava a ideia de conviver com ele. Comecei então a ver ele com a Adriana. Me corroía de raiva. Cheguei a pensar em voltar só para não deixá-lo com ela. Mas o que eu ia fazer com esse homem? Não havia mais amor, não sentia mais falta dele, eu nem saudade sentia. Dani, mesmo com tudo isso, eu acredito que ele me amou intensamente. Fomos felizes. Ele sofreu muito com o fim. Isso era visível. Eu separo o homem macho do ser humano que ele é. E como ser humano, ele era um cara incrível, um pai presente, trabalhador, digno, honesto, carinhoso, cuidava de mim. Bom, depois de várias tentativas de me reconquistar, um dia ele me mandou uma última mensagem. Ele disse, Alice, eu já tentei de tudo. E eu não nasci para viver sozinho. Se você não voltar para mim, eu vou seguir. Ali libertei meu coração e libertei ele. Logo assumiu o namoro com a Adriana e estão juntos até hoje e têm um filho. Recentemente eu soube que uma amante foi fazer escândalo na porta deles. Pensei, mais um livramento que eu tive. Alguns meses depois eu me mudei para a capital. Aquela cidade já estava pequena para mim. Eu não queria voltar com ele, mas também não queria vê-lo. Nunca gostei de sair por lá. E eu já trabalhava na capital. Era hora de eu virar a página. Meu patrão era um homem de 60 anos. Pensa num homem bonito e elegante. Era também o mais cheiroso que eu já conheci na vida. Vou chamá-lo de Antônio. Ele começou a me cortejar de uma forma bem sutil. Ele era discreto, atencioso e aos poucos ele começou a me dar presentes em dinheiro com certa frequência. Um dia sugeriu que eu mudasse para a capital. Disse algo que eu nunca esqueci. Ele falou, Alice, você mora no interior, mas você não é do interior. Aquela cidade é pequena demais para você. E assim, com essa frase, ele me convenceu. E eu me mudei para a capital. Ele pagou fielmente o meu aluguel por 3 anos, mesmo depois de eu me demitir na empresa que ele mesmo administrava, por uma situação banal. Na ocasião da demissão, ele me disse, isso é sobre a empresa, mas com você está tudo bem, não se preocupe, não vai te faltar nada. E não faltou. Continuou aparecendo uma vez por mês para me visitar. Nunca exigiu exclusividade, tampouco promessas. Era, de certo modo, um acordo silencioso que eu tinha com Antônio. Já na semana seguinte, eu estava trabalhando em outro lugar. Ele continuava me visitando. Além do aluguel, ele passou a me dar um valor mensal
para eu guardar e futuramente eu trocar meu carro. Fiquei 2 anos solteira, vivi minha primeira viagem de avião, eu trabalhava, ia para festas, voltava, me aventurava em boates, conheci homens, voltava a trabalhar. Sempre foi assim. Toda vez que a sorte passou por mim, ela me encontrou trabalhando. Mas no fundo, eu ainda era a mesma Alice, carente, insegura, com uma imagem distorcida sobre os homens. Eu os enxergava como seres distantes, egocêntricos e incapazes de amar, movidos apenas pelo desejo. E foi nesse tempo que o antigo namorado da minha mãe, aquele da época que ela engravidou, me procurou. Ele pediu para eu fazer um teste de DNA, no auge dos meus 30 anos. Eu ainda alimentava o sonho de descobrir quem era meu pai. Eu já sabia que a possibilidade dele ser meu pai era mínima, pois a minha mãe já tinha me contado que ela sofria abusos desde, do amigo lá. Compartilhei com a minha mãe e ela disse mais uma vez que a chance era muito pequena. A mãe dela falou assim: Alice, você sabe que a chance dele ser seu pai é muito pequena, né? Mas eu aceitei fazer o exame mesmo assim. Acho que eu queria tanto ter um pai, eu acreditava que todos os problemas da minha vida tinham uma única raiz, a ausência paterna. Para falar a verdade, eu acredito nisso até hoje, mas hoje eu vejo de um prisma diferente. Por mais que eu tentasse seguir minha vida, tinha sempre uma sombra me acompanhando. Essa sombra era a ausência do meu pai. Não era só um detalhe na minha vida, era algo que realmente deixava Alice frustrada. Então eu aceitei fazer o DNA. E a verdade veio nua e crua. Ele não era meu pai. E eu nunca teria um pai para me chamar de filha. Porque logo eu precisei nascer com essa dor, de uma violência. O que eu fiz para merecer isso, eu pensava. O DNA não me deu um pai, mas tirou de mim a ilusão de que um dia ele apareceria. Foi um processo doloroso e lento. E nesse abismo que uma amiga me disse que mudou tudo. Ela me olhou com sinceridade e perguntou: Alice, você não tem pai, né? Mas se você tivesse tido um pai, convivido com ele, e se ele não fosse um bom pai para você, não fosse um bom marido para sua mãe, se fosse um alcoólatra violento, e se, sabe, nem todo pai é bom. E é muito legal ela tocar nesse assunto. Por quê, gente? Porque quando a gente não tem, a gente fantasia. Então, quantos pais nós vimos aqui que fizeram, lógico que teve pais que passaram por aqui maravilhosos, mas tiveram muitos pais também que fizeram as nossas meninas sofrer muito. E eu acho assim que o pai de Alice, ele não seria uma boa pessoa. Foi um cara que abusou da sua mãe, né? Então não acredito que ele seria um bom pai para você. Eu acho que nesse histórico aqui, a melhor coisa que aconteceu para você, Alice, foi você ter crescido sem esse homem perto de você. E ali, Dani, pela primeira vez eu considerei que meu idealizado paizinho do mundo encantado talvez nem existisse. Finalmente eu entendi. O pai que eu precisava, aquele que nunca me faltaria, era Deus. Ele não apagou a ferida, mas me mostrou que eu não precisava viver sangrando. E a partir dali, ele começou a ocupar um lugar em mim, e eu passei a agradecer mais e questionar menos. Nessa mesma época, o valor que Antônio me dava já era o suficiente para comprar um carro, o carro que eu tinha sonhado. Mas eu fiz diferente. Conversei com Antônio e expliquei que eu ia usar aquele dinheiro para dar entrada num apartamento. E assim foi. Comprei meu cantinho. Antônio esteve lá 1 ou 2 vezes e com o tempo a gente foi se afastando. Sou profundamente grata a ele de tudo que ele fez por mim. De vez em quando eu ainda ligo a ele para agradecer. Antônio mudou minha história. As coisas teriam sido muito mais difíceis sem a presença dele. Pouco depois eu conheci um rapaz e começamos a namorar, Rodrigo. Foi uma relação tranquila, a gente dava bem na intimidade, viajávamos, saímos com frequência.
Planejávamos nos casar no ano seguinte, mas eu comecei a perceber uns comportamentos estranhos, umas amizades estranhas, e entendi que ele estava mexendo com coisas ilícitas. Questionei e achei melhor terminar. Meu chão se abriu. Eu não morria de amores por ele, mas o casamento parecia a cura para a minha história. Achei que ali com ele eu teria minha família, aquela família que me faltava. Logo descobri que ele já estava com outra pessoa. Minha mãe, ao conhecê-lo, disse: Alice, esse menino não presta. 2 anos após o término, ele faleceu em um acidente de carro voltando de dessas coisas erradas aí. Então, que Deus o acolha, e eu preferi nem ir ao divórcio. Segui na minha vida, trabalhando, eu já não ia tanto às festas, investia no meu apartamento, comprava muitas coisas para casa. Meu maior sonho era ver meu apartamento totalmente mobiliado. Um dia uma amiga me disse que queria me apresentar um rapaz, amigo do ficante dela. Pedi para ver uma foto. Quem era? Gente, vocês lembram do Cauã Raymond, lá da época da faculdade? O lindo. Vou chamar ele de Romeu. Na hora eu perguntei: esse homem não é casado? E ela falou: separou já tem um tempo, Alice. Eu pensei: eu não quero nada com esse cara. Ele parece ser muito exibido e isso me afasta. Falei isso porque meses antes eu tinha visto ele numa micareta no carnaval, usando uma camisa cavada. E eu não gosto de homem que sai de casa de camisa cavada. Alguns dias se passaram e essa mesma amiga me convidou para um bar. Avisou que o tal Romeu estaria lá e eu pensei: não estou fazendo nada, eu vou. Chegando lá, ele estava com toda aquela beleza Cauã Raymondiana, calça jeans rasgada, um colete que deixava os braços à mostra, um sapato vermelho e completando aqueles 2 metros de pura beleza. Ali caiu por terra meu preconceito de não gostar de homens de braços à mostra. Conversamos bastante, ele se mostrou inteligente e com um papo leve e envolvente. Nenhuma tentativa de flerte. E como eu sempre fui a rainha do vou embora, me despedi após um tempo. Eu tinha que acordar cedo no dia seguinte. Ele se ofereceu para me acompanhar até o carro. E ali, quando fui entrar, ele me puxou e me beijou. Foi o melhor beijo da minha vida. Fui para casa com o coração dançando. Era uma quinta-feira. No dia seguinte, ele passou o dia todo mandando mensagem, dizendo que queria me ver. Me convidou para sair, eu aceitei. Mas na hora combinada, ele ligou dizendo que estava atrasado e perguntou se eu me importaria de encontrá-lo em sua casa. Achei aquilo estranho, mas pensei: bom, do jeito que esse mundo está moderno, né? Vou lá. Chegando lá, ele abriu um espumante e me serviu, enquanto eu fui tomar banho. Disse que sairíamos para jantar. Voltou do banho vestido calça, sem camisa, sentou do meu lado e conversamos. E beijamos. E ali rolou. Ele me contou que quando o amigo dele falou de mim, disse: da nossa turma, só você conseguiria ficar com ela. E eu pensei que venham mais amigos assim para encher nossa bola, né? E ele respondeu: e é ela que eu quero. Gente, é tão bom reviver isso. Eu consigo lembrar até da roupa que a gente estava usando. Eu nunca conheci ninguém como ele. Isso é um elogio, tá? Ele é bonito de um jeito que assusta, uma beleza que impõe, intimida, mas também dá vontade de esconder do mundo. Minhas amigas não achavam tudo isso, não. Mas eu via desse jeito. Na semana seguinte, ele me procurou e ficamos mais algumas vezes. Até que ele deu uma sumida. Quando reapareceu, eu não respondi. Ele insistiu e eu deixei claro que eu não queria esse tipo de relação. Tipo, sem saber o que eles tinham, ele sumir e voltar, né? Mas um leonino não aceitaria um não, né? Assim de bandeja. Ele insistiu, tentou, jogou charme, mas eu mantive a minha posição. Pelo menos naquele momento. Dias depois, ele me chamou novamente. Eu estava indo com as amigas para uma cidade vizinha e ele também com alguns amigos. No caminho, um desses amigos faleceu. Ele me mandou uma mensagem devastado. Eu, ingênua como sempre, perguntei se ele queria companhia e ele disse que sim.
Fui na casa dele, para estar ao lado dele, nesse momento difícil. Mas, Dani, você já sabe o que aconteceu, né? O que tinha que acontecer. Deliciosamente aconteceu. E ali, naquele reencontro quente e inevitável, nossa história retornou. Depois, entre um beijo e outro, entre um toque e uma risada, ele soltou brincando. Realmente, Alice, você tinha razão. Eu estava muito putão naquela época. Mas eu não vou ser mais assim. E de fato ele mudou. Parou de sumir, começou a estar mais presente. Nossa rotina se ajustou, nossos encontros se tornaram mais constantes. Era como se houvesse uma placa em letras garrafais escrita perigo. Mas eu só pensava em me perder. Eu queria me perder naqueles braços fortes, naquela barba por fazer, naqueles abraços quentes, no perfume do mar, na imensidão que ele era. Romeu era do tipo que marca. Ele sabia usar bem as palavras. Tudo nele era intenso. E ao mesmo tempo ele tinha uma dose cavalar de doçura. Nossos corpos se encaixaram com naturalidade. Passei a frequentar a casa dos pais, dos tios, dos amigos. Eu olhava com deslumbre. Já dormíamos juntos 3 ou 4 vezes por semana. Eu era dele o tempo todo. E ele era meu quando queria. Esse é um problema, né? Ela era dele o tempo todo, mas ele era dela quando ele queria, né? Então vocês entenderam. Quando estávamos em algum lugar, ele sempre dizia: você é a mais linda daqui, nem precisa de muito para isso. Mesmo sabendo que não era verdade, era muito bom ouvir isso. Se eu servisse um suco, ele agradecia como se eu tivesse preparado um banquete. Ele falava que era o melhor suco do mundo. Ele sabia usar as palavras, sabia transformar cada encontro em algo único. Um dia, enquanto ele estava na minha casa, eu postei uma foto. Despretensiosa. Apenas um pedaço do corpo dele. Não dava nem para identificar ele. Pouco depois chegou uma mensagem no Instagram. O que você é de Romeu? Eu nem respondi, só devolvi a pergunta. Bom, quem você é? Então veio a bomba. Ela disse, sou namorada dele, namoramos já há algum tempo. Meu coração parou por um segundo. Respirei fundo e mostrei a mensagem a ele. Romeu, essa pessoa quer saber quem eu sou. Ele nem piscou. Com calma de quem sabe jogar. Ele falou, essa moça é uma ex-namorada, isso já acabou faz um tempo. E eu acreditei. Dani, eu juro que eu tentei não me apegar. Tentei manter os pés no chão, o coração blindado, a razão na frente da emoção. Mas como? Como não me perder naquele homem? Além de um espetáculo visual, ele era inteligente, espirituoso e intenso. No começo, eu nem parecia real. Um homem como ele, olhando para mim, mesmo quando já estávamos vivendo tudo, eu ainda duvidava. Explodia de alegria cada vez que ele me ligava. Mandava mensagem ou aparecia, sempre por chamada de vídeo, só para me ver. Eu não era acostumada com Romeu. Os dias foram passando e a nossa história ganhando corpo. Quando estávamos juntos, vivíamos grudados. Nós precisávamos da pele um do outro. Não houve pedido de namoro, nem títulos. Mas, né, quando ele me apresentava, ele dizia... Então ele apresentava, essa aqui é a minha mulher. Como eu amava ouvir isso. Eu me sentia pertencente, segura naquele furacão chamado Romeu. Pouco a pouco acreditei que de fato ele era meu. Que seria meu para sempre. Formávamos um casal lindo. Quando estávamos em algum lugar, todo mundo parava para nos olhar. Como se estivéssemos saídos de um filme. Mas o que mais me hipnotizava era o olhar afiado e a inteligência que seduzia. Ele sabia exatamente o que dizer. Um dia ele abriu a vida para mim. Contou tudo. Juventude, farras, o casamento com a ex, as brigas. Disse que já tinha mentido muito, mas que não queria mentir para mim. Falou da separação, do início com a ex, das tentativas de reatar. Falou até das coisas que não se orgulhava, mas ele queria ser transparente. E ali nós criamos um pacto, sempre falar a verdade um para o outro. Aquela moça que te procurou, ele disse. No início eu realmente estava com ela. Meu coração gelou. Mas eu não quis mais. Eu quis você. Ele não era perfeito, longe disso. Mas era humano, quente. E mesmo com os defeitos dele, todo o resto era bonito demais para ser ignorado.
Ele nunca me exigiu nada, mas eu quis me entregar. Abracei cada parte dele, porque cada gesto, cada olhar, cada palavra transbordava intensidade. E eu sentia que conquistava espaço na vida de Romeu. Romeu fazia meu sangue pulsar, me fazia sentir viva. Eu não sei se seria quem eu sou hoje sem ter passado por ele. E digo isso com saudade. Comecei a acreditar naquela história, mesmo com os sumiços dele no final de semana. Ele dizia que estava com os filhos. 1 ano já tinha se passado. Notei que ele começava a me procurar menos. No dia do aniversário dele, liguei no fim da tarde, perguntei o que faríamos à noite. Ele disse que a ex pediu para vê-lo, pois os filhos queriam dar parabéns. Depois ele me encontraria e eu disse, não precisa. A distância aumentou e eu entendi. Percebi que ele voltava a frequentar a casa da ex e eu o perdi meu chão. Eu não podia perder aquele homem, eu estava muito apaixonada por ele. Doeu como se arrancasse um pedaço de mim sem anestesia. Eu já tinha vivido fins antes, mas nunca como aquele. Se Romeu soubesse como eu fiquei destruída, se ele soubesse que ninguém até hoje me fez o bem que ele me fez. Eu fiquei devastada, o chão sumiu. As noites viraram batalhas entre sono e insônia. Só de lembrar do cheiro, da voz, meu estômago virava. Era tão fácil imaginar minha vida com ele. Talvez por isso tenha sido tão difícil aceitar a minha vida sem ele. Eu fiz planos, quem não faria? Ele fez até os olhos da minha mãe sorrirem, isso era raro. Eu amava o jeito moleque dele. Ele era divertido, brincava com os filhos, zombava dos amigos. Alguns dias depois, Romeu apareceu. Disse que voltou para a ex não só pelos filhos, mas por outras razões. Disse que me amava, que tinha relutado em voltar para ela, que tinha planos comigo, que eu era a melhor pessoa que ele conheceu. E o que mais doía nele era saber que eu me casaria com o primeiro homem que eu conhecesse, porque outro homem não me deixaria escapar. Eu senti raiva dele naquele momento, né? Imagina ele saber disso e mesmo assim me deixar. Bom, eu fico me perguntando quantas outras ele também marcou por aí. Eu nunca duvidei do afeto dele, mesmo com as minhas inseguranças. Eu não precisava dizer, eu sentia nos olhos, no toque, no amor. Mas eu me sentia plena com ele, ele me valorizava. Amo lembrar da gente, dos sábados no futevôlei, eu cozinhando nua, ele me elogiando, nosso sexo intenso, a forma que a gente acordava, transávamos, depois lerdos nos olhando no espelho. Do nosso amor no banho com o som alto. Eram tantas músicas que me faziam lembrar dele. Eu estava pronta para amar como nunca estive antes. Romeu foi o amor da minha vida, mas não foi o amor para a vida. Até hoje eu suspiro ao lembrar. Gente, eu não gosto desse tema. Até hoje eu suspiro ao lembrar. E tem dias que isso queima por dentro. Talvez minha nostalgia venha do que eu não consegui viver com ele. Ainda havia tanto para explorar naquele homem. Talvez a aura magnética dele tenha sido só projeção minha. Como diria Marília Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Gente, eu amei que ela botou essa frase aqui. Primeiro, vamos lá, né? Esse negócio de amor da vida e amor pra vida. Olha, eu já tô aqui com esse negócio, porque que saco, né? Que a gente não pode ser feliz? Eu, hein? Bom, muitas mulheres fazem isso. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Elas começam a inventar aquele homem, colocar adjetivos nele que eles nunca tiveram, criar situações que nunca existiram. Por isso que eu falo muito para vocês, o dia que vocês terminarem com alguém, anotem tudo num caderninho, todas as situações ruins que eles fizeram vocês passar, para que você não fique lembrando só de coisas boas e comece a fantasiar coisas que nem aconteceram, né? E isso acontece, gente. A gente, infelizmente, a gente começa a inventar, né?
como seria um homem perfeito na nossa cabeça. E quando a gente está longe, parece que a gente inventa até mais, né? Parece que a gente pensa até mais. Mesmo assim, Dani, eu não mudaria nada. Valeu cada momento. Cada pedaço meu que Romeu levou, eu entregaria novamente. Há coisas que não foram feitas para ser evitadas. Tantos e se ecoavam na minha mente. Eu revivo nossos momentos porque é o que me resta. Eu escolhi guardar tudo dentro de mim. E sim, eu me permito sentir. Eu só queria que ele tivesse encontrado em mim um motivo para ficar. Espero de verdade ter deixado nele o melhor de mim. Ele fez a escolha e eu fiquei com as lembranças. Sinceramente, eu acredito e entendo. Não culparei ele jamais. Me sinto até sortuda de ter vivido com alguém assim. Ele foi um grande amor. Tivemos uma conexão rara, daquelas que ensinam mesmo quando não ficam. E apesar de tudo, o que ficou dele em mim é bonito. Bom, como canta o Maneva, o destino não quis a gente junto para sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. E Roberto Carlos, quando fala das lembranças que eu trago da vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Ai, me arrepiei. Ai! Acho que Romeu nunca vai sair de mim. A vida seguiu, mas já não havia espaço para aventuras nem disposição para casualidades. Doía ver que ele seguia em frente, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido só uma pausa na vida dele. E ali eu desisti do amor. Aquela experiência me devastou por completo. Perdi o brilho, a fé. Perdi a fé que um dia eu teria encontrado alguém para pertencer, para construir uma história. Entendi com dor que isso não era para mim. O felizes para sempre não estava no meu destino. E eu precisava aceitar isso, por mais cruel que fosse, para conseguir seguir em frente. Mas a vida, com seu senso de ironia afiado, adorava cutucar essa ferida que mal começava a cicatrizar. Enquanto outras mulheres encontravam seus pares, se casavam, erguiam suas vidas a dois, e eu assistia tudo do lado de fora. Sempre chegava perto e parava na trave. Minha dependência emocional era tanta que eu sentia vergonha de chegar nos lugares sozinha. Na minha cabeça, de franga, as pessoas iam olhar e pensar, tadinha dela, ninguém quis ficar com ela. Sabe, eu pensava que aquilo era um castigo. Nossa, eu sou uma mulher tão bonita, mas minha beleza não me ajuda em nada. Certo dia, uma amiga me chamou para ir no bar e eu fui. Estava sem vontade. Chegando lá, reparei num homem de costas largas e postura imponente. Havia algo de interessante nele. Quando ele se virou, pude ver o rosto e gostei ainda mais. Não que eu estivesse procurando algo, mas naquele instante meus olhos o encontraram. Só que, como sempre, eu fiquei na minha. Eu nunca fui do tipo que tomava iniciativas. E como em tantas outras vezes, eu fui embora. Hoje eu entendo por quê. Eu tentava preencher o vazio com festas, paixões, mas sempre buscava nos lugares errados as pessoas erradas. Na semana seguinte, o Instagram me sugeriu seguir aquele homem de costas largas. Vou chamá-lo de Ricardo. Ele logo me pediu para segui-lo de volta e num jogo sutil de curtidas, ele puxou um assunto. Conversamos por horas, dias, meses. Ele me fazia alguns convites para sair, mas eu sempre escapava. Meu coração ainda era de Romeu. Eu marcava com o Ricardo e na hora H inventava uma desculpa e cancelava. Confesso que nessa época me encontrei algumas vezes com Romeu. Eu precisava. Eu tinha que tentar fechar esse ciclo que estava aberto. Mesmo depois de reatar o casamento, Romeu ainda queria me ver. Mas eu, por mais apaixonada que eu estivesse, eu disse que não. Foi então que resolvi ceder às investidas de Ricardo. Saímos algumas vezes. Na terceira, demos um beijo. Foi diferente. Após alguns encontros, ele me convidou para uma viagem curta. Fiquei receosa. Eu sabia que o sexo estaria implícito nesse convite e eu não queria que isso acontecesse tão cedo. Bom, no dia da tal viagem, eu me vi contando a situação para uma amiga. Imaginei exatamente o que ela diria.
que eu precisava me permitir. Então, impulsivamente, mandei uma mensagem. E aí? Então vamos? Ele respondeu, vamos, te pego em 2 horas. A viagem foi leve, com aquele clima de descoberta no ar. Ele foi gentil o tempo todo, rolou sexo, foi bom, e ali começamos uma conexão. Depois de alguns encontros, ele brincou. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Eu sorri e entendi que era um pedido de namoro. Era o final do ano e logo programamos uma viagem juntos para a praia. Entre diferenças e afinidades, o namoro seguiu. E como canta o Jota Quest, eu achava ele meio esquisito e ele me achava tão chata. Até que um dia recebi uma mensagem de uma ex de Ricardo. Dizia que estava se encontrando com ele. E não ficou apenas nas palavras, ela enviou prints sobre os dois. Aquilo desencadeou uma briga feia e ele negou. Disse que não era a primeira vez que ela interferia nos relacionamentos dele, que as conversas eram distorcidas, manipuladas, que aquelas fotos eram antigas. Mas depois disso o clima entre nós quebrou. Terminamos. A vida esfregando na minha cara mais uma vez que o amor não era para mim. Voltei a sair com minhas amigas, conheci alguns caras, mas eu não queria ninguém. Eu já sabia que não ia dar em nada. No fundo, eu não acreditava que ninguém queria ficar comigo. Abre aqui um parênteses. Sou uma mulher bonita, uma boa altura, um corpo com curvas sinuosas, tenho um cabelão, um rosto bonito. Eu sei disso. Até que, de novo, veio inesperado. Uma mensagem no Instagram. Uma mulher me ofendendo, despejando a raiva gratuita e dizendo que ela estava com o Ricardo. Pensei, não vou engolir isso calada não sou obrigada. Era de madrugada e mesmo sem termos nos falado desde o término, mandei os prints para ele no Instagram. No dia seguinte ele me ligou. Eu nem tinha mais o número dele salvo. Perguntei quem era, ele se identificou e me chamou para conversar. Já adiantou de imediato que aquilo era tudo mentira. Eu disse a ele que eu tinha compromisso naquele dia, mas que poderíamos sair no outro dia. Nos encontramos e conversamos, e reatamos o namoro. Dessa vez percebi um Ricardo diferente, mais presente, mais entregue, fazia questão de passar mais tempo comigo, me apresentou aos filhos, que até então eu nem conhecia. Saíamos, viajávamos, mas claro que nem tudo são flores. Ricardo começou a se mostrar ciumento, tóxico, crítico. Ainda assim era um bom namorado. Eu já sabia bem como era o mundo dos solteiros. Tivemos brigas ruins. Ele sentia ciúmes do meu passado, dos meus ex, ciúmes das minhas amigas. Sabe aquele negócio de ciúme retroativo? Então, eu não sabia o que era até viver isso. Ele vasculhava meu Instagram, via quem curtia minhas fotos. Eu acho que ciúme retroativo é quando o cara tem ciúme do seu passado, né? Tipo, gente, a pessoa pode ter tido 20 namoradas, a pessoa, né, a mulher pode ter sido casada com 10 homens, sei lá. Mas se ficou no passado, é passado. Não tem que ficar revirando história que aquela vez, nossa, lá em 1980, por amor de Deus, né? Bom, então ele vasculhava o Instagram, ficava procurando fotos, postada anos antes de eu conhecê-lo, analisava quem eu seguia, quem me seguia e por aí ia. No início ele me perguntava sobre a minha vida, sem filtros eu contava. Eu nunca tive nada a esconder. Depois que já sabia o suficiente, ele começou a usar tudo isso contra mim. Me chamava de rodada, de mulher de festa, dizia coisas que me feriam. E não pense que eu ficava quieta não, eu respondia à altura. Eu nunca me fiz de santa. Dizia com firmeza que meu passado não me envergonhava e que eu não me arrependia de nada. Sim, eu saí. Fui a festas, viajei com amigas. Quer saber? Foi maravilhoso. Não me arrependo. Vivi com meu dinheiro. Não fiz nada que uma mulher bonita, independente, solteira não pudesse fazer. Às vezes eu ficava cansada. Eu dizia que eu não queria mais estar com ele e voltava para minha casa. Só que no dia seguinte ele puxava conversa e eu retornava e o ciclo se repetia. Apesar das brigas, o namoro seguiu firme. Começamos a planejar viagens juntos. Tirando as crises de ciúme, tínhamos um bom relacionamento. Eu me envolvia muito com a família dele, os filhos, os pais, os irmãos, e isso me tocava. Nunca tinha tido isso,
Nunca havia sentido tão incluída numa família, tão pertencente. Hoje eu entendo essa sensação. Ela mexia com a minha carência antiga, fruto, né, da vida dela, questão do pai que ela nunca teve. Então lembra que ela sempre foi carente, então ela se sentia ali que agora ela tinha uma família, pois a família dele era muito inclusiva ali, né? Começamos a falar de casamento e olhar casas e sonhar juntos. Mesmo com os rompantes dele, eu queria viver aquilo. E vivemos, casamos. Gente, o primeiro mês de casamento foi um inferno. Ele parecia fora de si, grosseiro, ciumento, descontrolado, até que depois de uma crise horrível eu saí de casa. No terceiro dia que eu tinha saído de casa, ele veio atrás de mim e eu voltei. Voltei por carência, por medo de fracassar. Eu não queria carregar o peso de um casamento que durou um mês. Comecei a rezar, pedi a Deus de verdade que curasse aquele homem. Para minha surpresa, ele foi buscar terapia e mudou. Eu não estou falando de uma mudança superficial, não. Estou falando de uma transformação. Eu participei de cada detalhe desse processo. E Ricardo mudou muito, de verdade. Ele não compra mais brigas desnecessárias, não alimenta tempestades. Às vezes, quando algo começa a esquentar, nós pegamos rindo um do outro e tudo se desfaz. Minha mãe também está ótima. Aquele pequeno negócio que ela começou com tanto esforço, lembra? Deslanchou e trouxe a minha mãe uma vida tranquila. Não quis mais saber de casamento, nem de namoro. Ela se redescobriu dona de si. Ama viajar e já carimbou o passaporte em muitos países. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, onde chegamos com a graça de Deus? Hoje eu vivo uma vida que, sinceramente, eu não sonhei nem nos meus sonhos mais otimistas. Eu moro num ótimo condomínio de alto padrão. Há poucos dias, Ricardo me presenteou com um carro de luxo, que era um sonho meu, e realizado por ele. Viajamos com frequência, exploramos novos destinos, celebramos a vida com leveza que antes me parecia impossível. O sexo é bom e sim, ele tem o melhor instrumento que já conheci. Mas o que me desarma, na verdade, é o homem que ele é. Ricardo é minha trava de segurança. Ele é fiel, honesto, trabalhador, íntegro, leal, bonito. E o mais bonito é que esses valores não são só para mim, mas para todos ao redor. Ele é esse tipo de homem, raro de homem, inteiro com todos, correto, mesmo quando ninguém está vendo. Algo curioso que eu ainda não contei, mas que merece ser dito. Ricardo tem os mesmos 2 metros que Romeu, e mesmo signo. Compartilha a mesma paixão por carros e automobilismo. Juro que eu não fui atrás disso. Talvez tenha sido o destino brincando de simetria. Ricardo, quem eu escolho todos os dias. Ele comemora minhas vitórias como se fossem dele. É o lugar onde eu quero e posso descansar quando tudo pesa. É o colo firme que me sustenta quando meu mundo escurece. Ele me oferece o tipo de segurança que eu sempre sonhei. Amar Ricardo nunca foi sobre fogos de artifício, mas sobre acender uma chama que não se apaga. Depois de tantas quedas, de tantos amores impossíveis, eu finalmente entendi. Não é a intensidade que sustenta a vida, é a constância. Com Ricardo eu não precisei mais ser a menina que implorava para ser escolhida. Eu me tornei a mulher que escolhe e que é escolhida de volta todos os dias. Ricardo não curou minhas cicatrizes, mas ele caminhou comigo enquanto elas fechavam. Nosso amor não é perfeito, mas é verdadeiro. Sobreviveu à realidade, atravessou tempestades, floresceu. Foi construído com paciência, com cicatrizes e muita resiliência. Nada foi fácil, mas tudo valeu a pena. Para ele eu dedico a música da Marisa Monte. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava, eu não estava afim. Até desacreditei de mim. E só mais uma, Dani. Esse cara sou eu, de Roberto Carlos. Porque sim, esse cara é ele, Ricardo. Meu amor, meu lar, minha paz. Eu descobri que podemos ser inteiros e ainda assim dividir a vida com quem decide estar ao nosso lado. Dias atrás, tomando café com uma amiga, olhei para o lado e vi Romeu.
Meu coração disparou como se eu tivesse voltado ao tempo. Me deu um frio na barriga. Ele ainda não tinha me visto. Observei, ele estava sozinho. Respirei fundo, me enchi de coragem e fui lá falar com ele. Quando ele me reconheceu, me abraçou com força e disse: amei te ver. E ali por um segundo, parece que eu morri dentro daquele abraço. Tudo em mim se acendeu, como se nenhuma parte tivesse esquecido. Mas logo me recompus, sorri e segui com a saudade que ele deixou. É uma saudade bonita, um amor inacabado. Não teve tempo para se gastar. Ficou suspenso, intocado, sem o peso da rotina, sem as pequenas frustrações da convivência. Romeu foi uma tempestade, intenso, irresistível, incontrolável. Chegava quando queria, sacudia tudo dentro de mim e partia, deixando para trás uma mistura confusa de euforia e vazio. Ainda assim, às vezes, a saudade de Romeu lateja e queima dentro de mim. Não por falta de amor a Ricardo, porque o que temos é inteiro, é escolha, mas por aquele tipo de saudade que a gente não explica, só sente. Já se passaram 10 anos, mas de vez em quando eu me pego imaginando como teria sido minha vida ao lado dele. Se o tempo, os caminhos e as vontades tivessem sido mais gentis. Diferente de Romeu, Ricardo é constância. É presença tranquila, escolha cotidiana. Ele me ensinou que o amor não precisava ser um turbilhão para ser verdadeiro. Que ele não precisa ferver para ser intenso. Nos braços firmes de Ricardo encontrei meu lar. Eu não trocaria Ricardo por ninguém nesse mundo. Sabe, Dani, olhando para minha história, é fácil pensar que ela gira em torno dos meus relacionamentos. Mas a verdade é que por trás de cada escolha existia um grito. A ausência paterna, a falta de uma estrutura familiar sólida, sempre latejou dentro de mim. Era um eco. Passei boa parte da minha vida tentando preencher esse vazio e tentando compreender o universo masculino, tentando encontrar um lugar onde eu me sentisse segura. A vida tem um jeito cruel e certeiro de bater exatamente onde dói na gente. Bom, é assim, minhas queridas Alices, cá estou. Não só sobrevivi, mas floresci. A vida é maravilhosa. E é isso, essa sou eu, movida pela emoção, pela intensidade, pela busca constante por sentido. Minha história é feita de amores, perdas, recomeços, escolhas conscientes. Todo dia eu acordo grata à vida, a Deus e grata a mim, porque eu me escolhi. Eu me escolhi tantas vezes que até o amor aprendeu o caminho da minha casa. Mesmo com tantas marcas, ou talvez por causa delas, eu sigo inteira, grata, inteira e em paz. Fim? Nunca. Aqui é só um continua. O melhor de Deus ainda está por vir. Obrigada, Dani Beto, por escolher a minha história. Um grande abraço. Ah, gente, a história dela me fez... Não sei... Ela me fez pensar em tantas coisas enquanto eu lia, tanto no dia que eu li, né? Que eu falei pra vocês que eu li a história dela antes, e tanto agora, sabe? Eu acho que ela tá tão certa em tudo. Eu também me escolhi muitas vezes. E eu acho que é isso. A gente tem que se escolher, né? Nós, para sermos felizes, a gente tem que se colocar sempre em primeiro lugar. Já falei isso para vocês. O Romeu pode ter sido ali o amor da vida dela, mas como ela mesma disse, ele vinha quando queria e sumia quando ele também queria. E tenho certeza que muitas de nós já passou por relacionamentos assim. Ai, Alice, a sua história eu nem sei. Ela me fez pensar em tanta coisa. Ela me fez... Sabe quando você vai lendo uma coisa e vai pensando, refletindo? É assim que eu vejo a história dela. Eu não tenho nem muito o que falar, né, gente? Eu acho que vocês também. Acho que ela já falou tudo ali. Ela deu uma aula pra gente aqui, né?
E é verdade, enquanto a gente tem alguns buracos assim na vida da gente, fica tão difícil a gente ser feliz por completo, né? Porque parece que tá sempre faltando algo. Por isso que eu falo para vocês o quanto é importante às vezes a gente procurar uma terapia e se conhecer. Porque muitas vezes a gente tenta preencher esse vazio com coisas que nem deveriam estar fazendo parte da nossa vida. E vocês viram a Alice aí, né? Ela só fica bem quando ela realmente consegue ali se entender. Quando ela realmente consegue tapar esse buraco, essa carência que ela tinha. Alice, eu amei a sua história. Eu tenho certeza que as meninas também amaram. Tenho certeza que muitas de vocês também refletiram muito com a história dela. E obrigada por mais esse ensinamento aqui, né, no que você trouxe pra gente. Esse canal aqui é um canal, como diz você, né, não é um canal de terapia, mas é terapêutico. E olha, tanto você quanto eu, minha filha, a gente troca essa terapia, né, porque eu falo muita coisa para vocês e vocês falam muita coisa para mim. Eu acho que é uma troca que a gente tem aqui. Muito obrigada, Alice, por ter participado, ter mandado sua história. Eu acho que ela foi muito importante e vai ser muito importante para muitas pessoas que vão ver esse vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!